Olá pessoal, bem-vindos à série Passando a Limpo. Meu nome é Marcelo Gagliotti, eu sou guitarrista, arranjador, produtor musical e professor de música. Este ano de 2021 estou completando 30 anos de carreira, onde eu venho tendo oportunidades de trabalhar com artistas nacionais e internacionais, no palco e no estúdio. E nessa série Passando a Limpo, estarei compartilhando com vocês comportamentos profissionais. Vamos lá! Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo da série Passando a Limpo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre passagem de som, soundcheck. Primeira coisa, qual roupa eu posso usar numa passagem de som? Eu já vi exemplos de pessoas que foram para uma passagem de som usando bermuda, num dia muito quente, num dia de calor, e não puderam entrar no local. Então, é muito interessante perguntar para o seu produtor ou para o responsável do evento se é permitido o uso de bermuda. Caso você não tenha esse tipo de informação, vá de calça comprida. Mesmo porque após a passagem de som, você pode ter uma sessão de fotos ou uma entrevista e você já vai estar com uma roupa mais legal, uma roupa mais adequada. Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre horários. Digamos que o horário de saída para a passagem de som será às 16 horas. Você está no hotel, então é muito interessante você descer para o saguão do hotel, para a recepção, às 15 para as 4. Talvez você esteja com uma certa quantidade de bagagens, vários instrumentos, então com isso você vai conseguir estar no horário, não causando nenhum tipo de atraso para a sua equipe, para os seus companheiros de banda, tudo bem? É muito importante a gente ter essa consciência de que nós músicos, nós também podemos ser pontuais. Bom, chegamos no local do evento. Normalmente eu gosto de montar a parte de hardware primeiro. Ligar pedaleira, cabos nos amplificadores, enfim. Depois eu vou para a montagem, para a ligação dos instrumentos, guitarras, violões. Por que eu faço dessa forma? Digamos que a equipe não tenha um hold, você mesmo que irá montar a sua pedaleira, os seus pedais. Então, normalmente esses cabos, eles tocam no chão tem poeira, essa poeira vem para a sua mão e você vai passar para as cordas da sua guitarra, do seu violão, que vai causar uma certa oxidação, um certo incômodo na hora de tocar. Então, normalmente eu faço isso. Eu monto primeiro a minha pedaleira, depois eu lavo as minhas mãos e então eu vou poder tocar os meus instrumentos. Primeira coisa, antes de dar o primeiro acorde, vamos afinar todos os instrumentos, todas as suas guitarras, todos os seus violões. Após isso, você vai fazer a sua ligação da maneira como você gosta, da sua equalização. Digamos que você tem um hold na equipe, e o hold está indo antes de você, antes da sua equipe, já está levando o seu equipamento. É muito importante você mostrar para o seu hold a maneira como você gosta de distribuir os seus instrumentos, ou uma guitarra para cá, uma guitarra para lá, ou um violão aqui, uma guitarra ali, enfim. Você pode mostrar isso como, hoje em dia, tirando uma foto com o seu celular, a maneira como você liga os cabos, a ordem dos pedais que você gosta, enfim. Você pode já deixar isso tudo representado numa foto, manda para o seu hold, e ele vai ganhar tempo com isso. Por quê? Digamos que a sua banda é uma banda muito grande, sei lá, com bateria, percussão, metais, cantores, backing vocals, então o número de pessoas vai ser enorme. Então, quanto mais organizado a gente tiver, melhor a gente vai otimizar o nosso tempo na passagem de som. É importante você também checar a parte de monitoração. Se você usa monitor de chão,
você vai passar instrumento por instrumento, todas as suas guitarras, todos os seus violões. Se você vem usando fone ou in-ear phone, esse é um ponto muito importante da gente tomar cuidado. Normalmente eu coloco o fone próximo ao meu ouvido, tocando o meu rosto, onde eu já consigo ter uma ideia do volume que está chegando para mim nesse fone ou no in-ear phone. Pode haver uma possibilidade de alguma microfonia, algum problema que dê na mesa de som e aquela microfonia ir direto para o seu fone e afetar os seus ouvidos. Então tenha muito cuidado com esse ponto, isso é muito importante. Eu já vi colegas sofrerem sérios danos auditivos por causa de um certo ruído. Então, coloca aqui na sua pele, no seu rosto, vai sentindo devagar, tá tranquilo e tal. Aí você coloca o fone, coloca o in-ear phone, tudo bem? Depois, a parte da distribuição dos instrumentos no seu monitor, no seu in-ear phone. Normalmente, como eu faço? Se é um palco muito grande, os músicos que estão mais distantes de mim, eu vou pedir um pouquinho deles para que o técnico coloque no meu monitor. Caso os músicos estejam próximos a mim, também usando, por exemplo, um monitor de chão, eu não vou precisar colocar na minha via de monitor. Eu já estou próximo dos músicos. Por exemplo, eu gosto de ouvir a hi-hat, né, o chimbal, a bateria, um pouco de contrabaixo e, no caso, o teclado. Isso já é suficiente para mim, pois o restante do áudio eu vou estar ouvindo de modo geral no palco, né? Então isso já é suficiente para mim. Cada um vai ter um tipo de gosto, uma preferência, qual instrumento que prefere ouvir. Isso fica, né, a seu critério. Normalmente eu gosto de passar todos os meus instrumentos, nem que seja uma parte da música do show, né? Eu vou usar um violão em determinada música. Eu gosto de tocar um pedaço daquela música com aquele violão, um pedaço daquela música com aquela guitarra. Muitas vezes o tempo está um pouco restrito, a gente não tem muito tempo, então você pode pelo menos checar, né? Tá chegando bem, estou me ouvindo bem, o som tá bom, a equalização tá boa, muito bem. Eu consegui checar todos os instrumentos. Você tem um tempo um pouco maior para depois fazer a distribuição para os outros músicos do seu próprio instrumento para que eles possam ouvi-lo. Você pode tocar alguns acordes. Um exemplo, caso vocês não tenham uma ideia do que vocês vão passar na passagem de som, vocês podem fazer uma vamp usando 2 ou 3 acordes, por exemplo. Enquanto isso, o técnico de som vai distribuir o seu som para outros músicos, para quem vai precisar te ouvir. Caso você tenha uma introdução muito importante para fazer, você vai dar referência ou para um baterista, ou para um baixista, enfim, para um cantor. Se você também canta na banda, é muito importante que você cheque o seu microfone, o nível de volume que você está ouvindo ou no monitor ou no seu fone, né, para que tudo fique muito confortável para você. Após isso, está tudo pronto, tudo perfeito, bom para todo mundo. É hora de voltar para o hotel, talvez para um banho, para um jantar. Lembre-se dos seus instrumentos que use bateria, né? Aquelas de 9 volts, normalmente os violões, guitarras com a captação ativa. Lembre de desligar o cabo, né? Desligar o cabo dos pedais que você esteja usando bateria, isso é muito importante, porque a partir do momento que você conectou o cabo, essa bateria está sendo consumida. Então pode acontecer da passagem de som ser à tarde, mas o show ser à noite ou na madrugada, e aquele equipamento vai estar ligado, vai estar consumindo a sua bateria.
E pode ser que você não tenha carga suficiente na hora do show, ok? Bem, essas foram as minhas dicas a respeito de passagem de som de soundcheck. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.